Olá pessoal, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma semana de estudos? Essa é as últimas semanas do bimestre, né? Nós entramos hoje não, mas entramos essa semana, né? As últimas semanas do ciclo 3, né? Então a gente tem mais 3 semanas aí do terceiro bimestre, tá bom? A gente vai essa semana terminar o capítulo 3 da apostila 9. Tá? Então a gente já iniciou lá, a gente viu os processos de eletrização, força elétrica, né, campo elétrico também, e aí a gente tá vendo nessas duas últimas semanas potencial elétrico, energia elétrica associado ao campo elétrico, tá? A gente vai terminar esse capítulo, esse bimestre, e daí nas outras 2 semanas do ciclo a gente vai resolver alguns exercícios com vocês. Tá bom? Então, eu espero que vocês aí estejam estudando, se cuidando, né? E não esqueçam sempre de anotar as dúvidas de vocês e à medida que aparecerem essas dúvidas, a gente vai conversando lá na videoconferência, tá? No vídeo passado que eu gravei para vocês, eu gravei a ideia da energia potencial elétrica, né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado que vai aparecer um monte de coisa com o nome potencial. E aí, a gente precisa lembrar que a gente precisa diferenciar essas coisas. Então, lembre-se que energia no sistema internacional é medido em joule, potencial elétrico vai ser medido em volts, foi o que a gente viu no último vídeo, né? Então, a gente viu lá que uma carga elétrica no campo elétrico, ele sofre uma interação e essa interação armazena nessa carga elétrica uma energia que a gente chamou de energia elétrica potencial elétrica, tá? Hoje a gente vai ver o que essa energia potencial elétrica pode gerar sobre essa carga. Vamos lá? Então, como eu falei, capítulo 3 da apostila 9, certo? Então, quando a gente tem um campo elétrico gerado por uma carga elétrica, esse campo elétrico ele pode armazenar uma energia e, por consequência, pode gerar um potencial elétrico, tá? Então, a gente tem aqui a carga em A e a carga pode vir para B, tá? Então, a carga A aqui, ela tem um potencial elétrico associada a essa posição A que ela se encontra. Lembra que esse potencial elétrico vai depender da carga geradora e da distância que você está do ponto dessa carga geradora, tá? À medida que essa carga A vai sair, essa carga que ela vai saindo da posição A e vai lá para a posição B, ela vai sofrer uma força sobre ela. Então, a força elétrica é que vai fazer com que haja esse movimento da posição A para a posição B. Aonde em A ela vai ter o potencial elétrico A, em B ela vai ter o potencial elétrico em B. Quando a gente tem um corpo que está se deslocando de uma posição A para uma posição B devido à ação de uma força, está agindo sobre esse corpo, está sendo realizado sobre esse corpo um trabalho. Nesse caso, a gente vai chamar de trabalho da força elétrica, tá? E aí, como que a gente vai calcular esse trabalho da força elétrica? O trabalho da força elétrica vai ser o potencial elétrico, a energia potencial elétrica em A, menos a energia potencial elétrica em B, tá? Lembrando que a energia potencial elétrica em A vai ser o valor da carga elétrica vezes o potencial elétrico em A, menos o valor da carga vezes o potencial elétrico em B, tá? Aqui a gente pode isolar o que, sendo assim, a gente vai ter que o trabalho realizado pela força elétrica, pela energia elétrica, vai ser a carga elétrica, que a gente está tirando ela de A e mandando lá para B, vezes a variação do potencial elétrico, de A menos B, tá? Essa variação de potencial elétrico, ou seja, o potencial elétrico em A menos o potencial elétrico em B, nós vamos chamar de DDP, ou diferença de potencial elétrico, também conhecida como tensão elétrica, ou seja, de A a B, ou seja, tensão elétrica de A a B, tudo bem? Então, diferença de potencial elétrico, a gente vai chamar de DDP ou de tensão elétrica, tá? Que é a diferença de um potencial elétrico em um ponto menos o outro, certo? E aí, quando a gente fala de potenciais, a gente pode falar de superfícies equipotenciais,
tá? O que é uma superfície equipotencial? É uma superfície em que todos os pontos apresentam o mesmo potencial elétrico. Ou seja, você não vai ter uma diferença de potencial em cima dessa superfície, tá? E aí, algumas propriedades das superfícies equipotenciais são: as linhas de força de um campo elétrico sempre cortam a superfície equipotenciais com um ângulo de 90 graus, e ao longo de uma linha de força, no sentido da linha, o potencial elétrico é decrescente, tá? Então, aqui, ó, a gente tem uma representação de um campo elétrico, né? Representado pelas linhas de força, tá? E aí você tem lá uma superfície V1, V2, V3. Ou seja, nessa superfície V1 você tem um potencial elétrico V1, na superfície V2, V2, na superfície 3, potencial elétrico em 3. E aqui é a propriedade que a gente falou lá, que é sempre perpendicular às linhas de forças ali do campo elétrico, tá? Uma outra maneira da gente representar uma superfície equipotencial é imaginar que a gente tem uma carga positiva e uma carga negativa. Lembrando que as linhas de campo de uma carga positiva, elas se afastam, elas, né, divergem da carga elétrica mais. No caso de uma carga negativa, a gente tem as cargas, né, o campo elétrico ali entrando nesta carga, tá? E aí, à medida que você distancia, né, dessas cargas elétricas uma mesma distância, uma mesma superfície, em todos os pontos dessa superfície você vai ter o valor igual, tá? Nesse caso, como a gente está indo de uma carga positiva, o potencial elétrico V1 é maior do que V2, V2 é maior do que V3, tá? Porque você está se afastando da carga elétrica, então à medida que você se afasta da carga elétrica, você tem ali, né, uma diminuição nesse potencial elétrico. Já no caso de uma carga negativa, a gente tem o oposto, né? O potencial elétrico em V3 é maior, V2 menor, V1 menor ainda, certo? Superfícies equipotenciais, no caso de duas cargas elétricas de sinais opostos, lembrando que isso aqui é o que a gente chama de dipolo elétrico, tá? Sejam próximas, as linhas de curvas, né, divergem ao ponto da carga positiva e convergem do ponto negativo. Então, aqui você vai ter as superfícies equipotenciais, né? V1, V2, V3 é igual a zero, porque elas estão a uma distância equidistante, ou seja, estão ao mesmo, uma distância tanto da carga Q mais e a carga Q menos, e aí como o módulo das duas são iguais, a uma distância equidistante, a energia potencial elétrica aqui é zero, o potencial aqui elétrico é zero também, certo? Aqui a gente tem lá a superfície de um campo uniforme, as superfícies equipotenciais, né, no sistema paralelo, então elas são perpendiculares entre si, as linhas de campo, né, e aí você vai ter aqui o campo elétrico, né, vai ser vezes a distância, vai ser igual a DDP, vai ser igual a tensão elétrica nesses pontos, nessas placas ali, tá? Nesse caso aqui, a gente vai ter, devido, né, à simetria desse sistema, as cargas elas vão se distribuir uniformemente por esse sistema, tá? Então, a gente agora vai entrar no que a gente chama de condutores em equilíbrio eletrostático. Por que no caso de uns condutores, eles têm a tendência a permanecer o equilíbrio eletrostático? Porque as cargas elas têm a tendência a se estabelecer na superfície desse condutor. E aí, devido a essa distribuição, a gente vai ter uma simetria em relação ao campo elétrico, tá? Então, no interior de uma esfera, ou seja, R menor do que Rzão, ou seja, você está dentro da esfera, você está dentro de um ponto da esfera, o campo elétrico é nulo. O potencial elétrico é igual em todos os pontos e igual ao potencial de um ponto de uma superfície. Então, nessa situação aqui, gente, o campo elétrico dele é nulo porque você vai ter os vetores se anulando ali em relação a esse sistema. Então, é a ideia da gaiola de Faraday, né? A gaiola de Faraday, ela é um sistema, é um condutor,
elétrico, onde as cargas elas ficam externamente a ele, e aí dentro desse sistema o campo elétrico é zero, tá? E o campo, o vetor, né, potencial elétrico vai ser a constante eletrostática vezes a carga elétrica divididos pelo raio dessa esfera, ou desse condutor em equilíbrio, tá? Na superfície da esfera, o potencial elétrico é igual ao potencial interno, mas o campo elétrico agora não é nulo, né? Porque você já está na superfície, a superfície está carregada de cargas elétricas, então o campo elétrico aí é diferente de zero, tá? E no exterior, né, da esfera, o Rzinho é maior do que Rzão, e aí então o potencial elétrico e o campo elétrico são determinados pelas relações aqui, né? Da esfera, certo? Aqui a gente tem um gráfico que representa, né, o potencial elétrico em função da distância, tá? E aí você consegue perceber que ele vai decaindo, né? E como é o R ao quadrado, ele tem uma função exponencial ali, metade de uma parábola ali, o decaimento dele. Tá? Então começa lá próximo à superfície, vai indo até o infinito lá, tá? Uma coisa interessante que a gente tem nos condutores em equilíbrio é que se você não tem um sistema que ele é simétrico, as cargas elas vão tender a permanecer em regiões mais pontiagudas. Tá? Então, quando o condutor ele não é esférico, as cargas também se distribuem em uma superfície externa, só que agora o campo elétrico no interior não é nulo, continua sendo nulo, tá? Porém, você vai ter algumas relações com as linhas de força ali, tá? Então, na região externa do condutor, as linhas de força serão normais, ou seja, perpendiculares à sua superfície, formando uma superfície equipotencial. Se o objeto apresentar alguma região pontiaguda, haverá maior concentração, né, de cargas nessa região e o campo elétrico externo ao condutor será mais intenso nas pontas. Então, aqui você tem o que a gente chama de poder das pontas, né? Esse poder das pontas é justamente porque as cargas têm a tendência a se acumularem mais nessa região pontiaguda e aí geram um campo elétrico nessa região mais intenso, tá? E aí, esse sistema são utilizados, né, nos para-raios justamente para que você tenha um acúmulo de cargas maior nas pontas ali e facilite a descarga elétrica nesse sistema aqui, tá? Então, os raios, né, o Brasil é um país onde tem uma incidência muito grande de raios e aí, geralmente, lugares pontos mais altos, né, geralmente você tem um sistema de para-raios justamente para que o raio, né, caia, uma vez que ele tem uma intensidade muito grande ali, ele caia nesses objetos, tá? Então, assim, a gente chama de rigidez dielétrica a maior campo elétrico que um isolante pode suportar sem que passe a conduzir corrente elétrica. Então, no caso, o ar, ele é um mau condutor de corrente elétrica, a gente pode chamar ele de isolante, tá? Porém, existe um limite para que ele deixe de ser condutor e passe a ser deixe de ser isolante e passe a ser condutor, tá? Esse limite a gente chama de rigidez dielétrica ali, tá? Certo, gente? No caso da apostila de vocês, ele tem ali aquele info mais Enem, tá? Eu não vou ler com vocês todos esses informativos, acho importante vocês fazerem uma leitura individual, tá? Mas tem várias dificuldades, várias relações ali interessantes quando a gente fala de eletricidade, tá? Então, olha, dificilmente há um transtorno comparável que se pode passar no corte de energia elétrica no lar. Então, são coisas interessantes ali, fala um pouquinho da história, né, de quando que percebeu-se lá os primeiros fenômenos relacionados à eletricidade, tá? A ideia dos elétrons, a eletricidade estática, né? A gente faz essa diferenciação, apesar de fisicamente não existir cargas totalmente paradas, tá? Então, tudo é meio que um resumão desse capítulo, né? Falando um pouquinho aí das relações que a gente tem aqui. A gente ainda não viu o conceito de eletricidade, tá? Mas ele vai fazer uma associação aqui com os rios, né? O movimento da correnteza do rio com o movimento das cargas elétricas, vai explicar a ideia dos raios, tá? Então, seria interessante vocês fazer uma leitura desse espaço, que é bem interessante, vai falar ali dos condutores
e dos isolantes também, tá? Então, fica aí a dica, certo? Aqui a ideia, uma enguia elétrica pode gerar durante várias descargas elétricas, né? Então, efeitos relacionados aí. Então, é mais uma leitura individual mesmo, né? Não adianta eu ficar lendo isso com vocês aqui no vídeo, que esse não é o nosso propósito, né? Nosso propósito aqui é mostrar os conceitos físicos para vocês, tentar mostrar para vocês o caminho para que vocês tenham uma melhor compreensão desses fenômenos físicos ali, tá? Então, é bem legal o material, é bem bacana. Se a gente estivesse em sala de aula, né, em aulas presenciais, provavelmente faria com vocês essa leitura, mas como a gente está nesse distanciamento social, eu recomendo a leitura individual de vocês aí. Tá? Não esqueçam então de fazer anotações, de escreverem lá no caderno de vocês os resumos, cálculos, né? A parte matemática, que é extremamente importante, certo? Se tiverem alguma dúvida, eu aguardo vocês lá na videoconferência. Que vocês tenham uma excelente semana, que Deus esteja com todos vocês, né? Protegendo, guardando vocês de todos os males aí, certo? Que vocês tenham excelentes dias na presença dele. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima.